Sabadão chegou, meus fellas. Muitos jogos e vai ser pressão, viu? Vai ser pressão. O Tips tá na área pra planejar esse sabadão com vocês. Mas antes, deixa eu pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesado, comentário pra fortalecer meu trabalho. Recomenda esse vídeo aqui pro amigo teu também pra ganhar dinheiro nesse sábado. Agora roda a vinheta e vamos pras análises. Bora. Essa porra respeita a tropa do bruxo. Esqueça tudo, tu já sabe. E comenta é mais no do papai bruxo. Esqueça tudo. Eu vou ser bem breve nesse sabadão, porque se eu entrar muito a fundo lá nos jogos, vai ficar muito longo o vídeo. Vamos começar aqui com Crystal Palace e Liverpool. Vai ter projetinho do Liverpool, fica atento lá no meu story. Que a gente tá na... Agora acho que a gente vai pra nona entrada, né? Foram 8 com 7 greens. E agora a gente vai pra nona entrada do projeto do Liverpool. Então a gente tá com aproveitamento incrível. O Crystal Palace, cara, mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos, tá? Então dos últimos 10 jogos, saiu pelo menos 2 golzinhos em 9 no jogo do Crystal Palace. E o Liverpool venceu os últimos 5 e não perdeu os últimos 9 dos 10. É um time que, cara, eu sou suspeito a falar do Liverpool, né? Porque eu gosto muito, é um dos times que eu mais gosto de apostar. E eu não vejo o Liverpool perdendo aqui pro Crystal Palace. Então acho que uma boa alternativa seria o over 1,5 com dupla chance para colocar num bilhete. Um joguinho para pelo menos 2 gols e o Liverpool empatando ou ganhando. No mercado de jogadores, o que eu gosto aqui no jogo do Liverpool? Vamos lá. Tem um lateral direito do Crystal Palace, o Munhoz, que desarma muito. Esse over 2,5 desarmes dele aqui é 1,40, é interessante para colocar no criar aposta. Pelo lado do Liverpool, quem gosta para desarmes é o Gravenberch. Over 1,5 a 1,44 também interessante para colocar no criar aposta. No mercado de finalizações, o EZ, over 1,5 a 1,50, cumpre quase todos os jogos. A gente colocar aqui, ó, vamos colocar aqui chutes, total de chutes, vamos puxar as estatísticas. Olha só, 5 chutes contra o Everton, 2 contra o United, 2 contra o Queen's Park, 3 contra o Leicester, 3 contra o Chelsea. Cumpriu em todos os jogos da temporada. Então por que a gente não vai pegar esse 1,50 para o EZ finalizar 2 vezes? Não tem por que não pegar. Pelo lado do Liverpool, eu gosto aqui da linha de finalizações do Luiz Dias. 1,36, 2 finalizações do Luiz Dias, um cara que está finalizando bastante. Corta para dentro e bate. Esse over limite do McAllister também é 1,36. No criar aposta também pode ser legal. Tá bom? Então, o jogo do Liverpool é basicamente isso. Brentford Overhampton. O Brentford que marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos. É um time que vem marcando gols. Tem uma curiosidade. O Brentford, cara, ele marcou gol nos últimos 3 jogos antes de 1 minuto. Isso é histórico. Nunca tinha acontecido isso na Premier League. E o Overhampton, que é um time que vem oscilando muito. Olha só, não ganhou os últimos 4 jogos. Vem de 4 derrotas seguidas. Minha Nossa Senhora. Vai pra cima do Brentford, precisa dessa vitória. Ambos marcam ou o over 2,5. Arsenal e Southampton. Minha Nossa Senhora. Esse Southampton aqui tá mal, hein? Ó, de 17 pra ganhar. Jesus, tinha que tá mais aqui. Tão ruim que é esse time. Tinha que tá mais de 17. Tá desajustado essa hora. Enquanto o Arsenal jogando em casa. Rapaz, aqui é vitória do Arsenal no primeiro tempo. O Arsenal, pô, tá jogando muito bem. Vem aqui de não perdeu os últimos 10 jogos. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Venceu o PSG no meio de semana. E o Southampton tomou um amasso aqui pro Bournemouth, cara, na última rodada, jogando fora de casa, tá ligado? Esse time do Southampton é muito fraco, vai cair de novo pra segunda divisão. Já subiu essa temporada, vai cair, porque o time é muito ruim defensivamente. Então aqui é Arsenal para fazer mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Arsenal para vencer o primeiro tempo. Handicap menos 1,5 do Arsenal. É trabalhar aqui em favor do Arsenal, não tem como, velho, não tem como. Leicester, Bournemouth, vou pular. Manchester City e Fulham. Vitória do Manchester City, que não perdeu dos últimos 10, marcou o primeiro gol, então saiu ganhando nos últimos 4. Poupou alguns dos seus principais jogadores do meio de semana na Champions contra o Slovan, meteu 4-0. Marcou um ou mais gols em 9 dos últimos 10. 2 finalizações do Gundogan, que aqui também é bem legal. Um cara que a gente já pegou as finalizações no último final de semana. E tem em linha para mais de 1,5 do Gundogan, que é um cara que vem finalizando bastante. Mas aqui a vitória do Manchester City para colocar no bilhete é 1,25, tá? Não vou inventar muito aqui não. E talvez a finalização aí do Gundogan. Quem quiser colocar o over 1,5 finalizações do Gundogan com vitória do Manchester City, já dá uma odd bem. E aí, saindo da Premier League, a gente vai aqui para a Bundesliga, onde a gente tem Union, Berlim e Dortmund, 2 extremos, né? Porque o Union Berlim é o time mais under da competição, contra o Dortmund, que é um dos times mais over. Não sei o que eu posso esperar aqui desse jogo, cara. Jogo totalmente pro live aqui, entendeu? Se o Borussia sair atrás, o Union recuar, e eu trabalho a favor do Borussia, nos escanteios, que é um time que dá um padrão bem legal, ou talvez até mesmo dupla chance, ou ambos marcam. Se o Borussia sair atrás, né? Agora, pô, esse time do Union é um time que é menos de 3,5 gols em 7, e nos últimos 7 jogos, nos últimos 10. Então, cara, realmente prefiro ficar fora aqui do pré-live. Se o Borussia jogasse em casa, aí sim a gente trabalharia a favor do Borussia Dortmund, mas como é fora de casa, pode ser um joguinho um pouco complicado, mais difícil do que parece. Werder Bremen e Freiburg. O Werder Bremen que sofreu 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, sofreu 3 ou mais gols nos últimos 2, então a defesa vem tomando muitos gols. E o Freiburg marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8. Não perdeu
8 de 10. Jogo difícil aqui também, as odds totalmente igualadas. O máximo que eu pego aqui é o over 1,5 que se cumpriu em 10 dos últimos 10 jogos do Freiburg. Ou ambos ou 2,5, quem quiser uma oddzinha um pouco maior. Bayer Leverkusen e Holstein-Kiel, eu acho que aqui não tem muito segredo, né? O Leverkusen deve amassar o Holstein-Kiel, que é um dos times mais fracos. Hora do primeiro tempo do Leverkusen, over 2,5 gols. Tudo isso tem que trabalhar aqui a favor do Leverkusen, que é uma máquina e vem jogando muito bem. Aí saindo do campeonato alemão, indo para o campeonato francês, a gente tem o Lille jogando em casa contra o Toulouse. O Lille que vem de vitória sobre o Real Madrid, mas porém vem cansado, né? Mas jogando em casa, é um time que perdeu aqui somente pro PSG, o resto de todos os jogos ganhou. Então aqui é empate anula do Lille. Não acredito que o Lille vai perder pro Toulouse jogando em casa, não faço nada mais do que isso. Rennes e Mônaco, um jogo bem interessante. Dois times ofensivos, dois times bons, né, lá da França. E aqui ambos marcam, tá? Vou deixar de recomendação aqui para vocês. Ambos marcam. O time do Rennes sempre faz gol. Vem de empate 2-2 com o time do Zagreb na Champions League. É um time que vem cansado. Teve a viagem, teve um jogo desgastante, um jogo duro, embaixo de chuva, campo pesado. E marca gols aqui quase todos. Marcou gols em praticamente todos os jogos da temporada. E o Rennes joga em casa, deve marcar seu gol também. Então ambos marcam nesse jogo. Agora saindo do campeonato francês. Entrando aqui no Campeonato Brasileiro, a gente tem um Bragantino e Palmeiras. O time do Bragantino, pô, que tá muito mal, né? Sofreu gol nos últimos 10 jogos, cara. E o Palmeiras marcou nos últimos 10. Aqui é vitória do Palmeiras, empate anula para quem quer ser um pouquinho mais cauteloso. E talvez o over 1,5 gols também tenha tudo para entrar, tendo em vista que o Palmeiras cumpriu esse over 1,5 em 80% dos jogos dos últimos 10. Então em 8 dos últimos 10 o Palmeiras cumpriu esse over 1,5. Cara, o Palmeiras tá uma máquina, né? Depois que foi eliminado aí da Libertadores, o time focou no Campeonato Brasileiro, vem aqui, ó, ganhou do Galo, ganhou do Vasco fora de casa, que esse jogo foi em campo neutro. Ganhou do Criciúma de 5-0, ganhou do Paranaense, ganhou do Cuiabá de 5-0. Meu Deus do céu, o time do Palmeiras é o Manchester City do Brasil, né? Manchester City do Brasil. E esse jogo vai ser extremamente importante porque pode passar o Botafogo e virar líder do campeonato. Então, aqui é trabalhar no empate anula do Palmeiras contra o Bragantino. Atlético Mineiro e Vitória. Aqui tem um jogador para tomar cartão, Júnior Alonso. Eu já peguei aqui. Quem quiser pegar, tá pendurado. Vai jogar pela seleção e tem tudo para forçar esse cartão contra o Vitória. Então o Júnior Alonso para tomar cartão aí eu peguei na odd 3,25. Quem quiser pegar aqui até na odd 2, eu acho que vale o Júnior Alonso para tomar cartão. O Galo jogando em casa é um time que é under 3,5 nos últimos 7 jogos. Vitória é under 3,5 em 8 dos últimos 10. Aqui é empate ou Galo e menos de 4 gols na partida para colocar num bilhete, tá bom? Empate o Atlético Mineiro e menos de 4,5 gols no jogo. Não vejo o Galo perdendo e não vejo um jogo para muitos gols. Próximo jogo do dia aqui, Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense que precisa dessa vitória. Tá lá embaixo, tá em 15º. Então, se quiser almejar alguma coisa no campeonato, precisa da vitória. E o Botafogo é o líder do campeonato. Se sabe se vacilar, o Palmeiras ganhar do Bragantino ou o Fortaleza ganhar do Grêmio, pode perder essa liderança. Então, aqui é um jogo interessante pro over 1,5 gols Atlético Paranaense e Botafogo. O Botafogo que não perdeu os últimos 10 jogos, menos de 3,5 nos últimos 7. E o Atlético Paranaense não venceu 8 dos últimos 10. Rapaz, que loucura esse Atlético Paranaense. O que esse time tá virando, cara? Esse time era um time bem legal para trabalhar. Olha que perdeu pro Flamengo jogando mal, foi goleado pro Racing, foi eliminado na Sul-Americana, empatou com o Criciúma em 0-0. E agora eu vejo um jogo aqui um pouquinho mais movimentado, né, tendo em vista que o Atlético Paranaense tem muita necessidade. Então, quando a gente tem necessidade, a gente tem que deixar um pouquinho, né? Eu não tô falando deixar totalmente, mas deixar um pouquinho essas estatísticas de lado e trabalhar mais em cima da necessidade, porque a necessidade, na minha opinião, em algumas oportunidades vale mais que a estatística. Cara, eu vejo um jogo aqui que o Atlético Paranaense pode vencer o Botafogo, né? Por mais que o Botafogo tá 10 jogos sem perder, mas eu não pego nada aqui a favor do Atlético Paranaense, tá? Acho que esse jogo pode ser muito bem 1-1, pode ser 2-0 pro Botafogo, pode ser 2-1 pro Botafogo. Cara, jogo difícil, jogo duro por ser fora de casa. Se o Botafogo estivesse jogando em casa, eu ia recomendar essa vitória do Botafogo, mas como é fora, o Atlético Paranaense em casa costuma complicar. Então eu prefiro trabalhar no mercado de gols ali, o over 1,5, que qualquer gol que sair já estou bem posicionado. O Bahia e o Flamengo, né? O Flamengo que parece que... também não sei, né? O time do Flamengo é sempre uma incógnita. O Rogério Ceni aqui nunca venceu o Flamengo como treinador. E joga em casa, uma linha de DNB. O Flamengo vem cansado, que jogou aqui contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o Bahia vem descansado. Cara, sinceramente, não sei o que eu posso esperar desse jogo. Não sei o que eu posso esperar desse jogo, cara. Vou ficar fora aqui. Vou ficar forinha. Talvez um empate ao Flamengo, né? Por o Rogério Ceni nunca ter vencido. Mas aí eu tô jogando com o tabu do meu lado. O Flamengo foi menos de 3,5 nos últimos 3 jogos. Menos de 3,5 em 9 dos últimos 10. O Bahia menos de 3,5 em 9 dos últimos 10 também. Então a gente pode esperar um jogo under aqui. Ambos recebem cartão. Under 3,5.
pode ser interessante trabalhar. Corinthians Internacional, cara, tem uma tendência muito forte de empate esse jogo aqui. A gente teve um cenário recente aí, um histórico recente de 4 jogos seguidos entre eles, terminado empatado em 2-2. Aqui eu gosto do over 1,5, o Corinthians jogando em casa, faz jogos sempre over. E o Inter vem numa melhora constante. Não perde aqui alguns jogos. O Inter não perdeu os últimos 9 jogos, o Inter, olha só, cara. E o Corinthians vem cansado, né? O Corinthians vem cansado porque jogou a Copa do Brasil meio de semana contra o Flamengo. E tem outro jogo importante também. Rapaz, eu queria falar aqui que o Internacional não perdia pro Corinthians, mas o Corinthians jogando em casa é muito forte, por mais que venha oscilando bastante. Teve ali 2 expulsões no último jogo, perdeu um zagueiro, né? Expulso o Ramalho, perdeu o lateral direito Fagner, vem com esses 2 desfalques. Eu vou cravar aqui, eu vou ir contra o mercado aqui. Teve vários amigos meus que mandaram empate anulo do Corinthians. Eu vou mandar para vocês a sugestão aqui. Empate o Internacional, dupla chance do Internacional, tá? Ou o Internacional para fazer um golzinho nesse jogo. Vou ter personalidade aqui e vou contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Pelo desgaste físico, pelo histórico recente do Internacional, sempre marca gol no Corinthians. E pelo Internacional não perder 9 dos últimos 10 jogos, tá bom? Então por esse cenário eu vou contra o mercado, empate ou Internacional e um golzinho do Internacional no jogo para quem quiser pegar separado. Cuiabá e São Paulo não vou trabalhar porque eu não trabalho em jogos do Cuiabá. Eu acho totalmente sem padrão. Quando todo mundo acha que o Cuiabá vai ganhar, ele perde. Quando todo mundo acha que o Cuiabá vai perder, ele ganha. Então tô fora desse jogo aqui. Vasco e Juventude, empate anulo do Vasco. O Vasco jogando em casa, você tem que pegar alguma coisa a favor do Vasco, cara. O Vasco vem numa constante melhora, marcou gol nos últimos 9 jogos e o Juventude sofreu em 9 dos últimos 10 jogos, tá bom? Então um golzinho do Vasco no jogo, esperar valorizar, pegar no live, a partir de 1,55 ali dá pra pegar. E o Vasco para não perder, empate anula ou dupla chance. Campeonato holandês, time do PSV aqui contra o Sparta Rotterdam. PSV que é uma máquina na odd 1,17, para quem quiser colocar o -1 no bilhete aqui eu acho interessante. PSV para ganhar no primeiro tempo também deve bater, ele amassa todos os adversários. Lá é muito acima dos outros no campeonato holandês. Marcou gol nos últimos 10 jogos, marcou 2 gols em 8 dos últimos 10. Mais de 1,5 gols nas 10 partidas dos últimos 10. Então, um time que é uma máquina jogando em casa. E tem tudo para cumprir também o canto 10 minutos aqui. Quem quiser fazer aquela fezinha no mais de 1, também eu acho interessante. Campeonato italiano, Inter de Milão contra o Torino. A Inter jogando em casa numa odd de 1,30. Tem que pegar para colocar no bilhete. Talvez o -1 para quem quiser fazer uma bet individual. Também tem tudo para bater. Inter de Milão jogando em casa tem que pegar todos os jogos da temporada para ele vencer o jogo, tá? Dificilmente perde. Dificilmente empata. A Inter jogando em casa não perde ponto. Vai ganhar aqui do Torino. Por mais que o Torino seja um time durinho, né? Um time durinho que incomoda. Ainda no campeonato italiano, o Atalanta jogando em casa contra o Genoa. Cara, a Atalanta que é mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10. O Genoa vem de 5 jogos sem vencer e menos de 3,5 nos últimos 6. Aqui é empate o Atalanta e menos de 4,5 gols no jogo, para colocar no bilhete. Empate o Atalanta e menos de 4,5 gols no jogo, tá bom? Agora saindo do campeonato italiano, indo aqui para o campeonato português, a gente tem o Sport, a máquina Sporting jogando em casa contra o Casa Pia. O Casa Pia aqui não perdeu os últimos 4 jogos, olha só, mas sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos. Sofreu o primeiro gol em 8 dos últimos 10, ou seja, um time que sempre começa perdendo. E o Sporting sempre marca, o Sporting ganha todos os jogos, o Sporting é o líder do campeonato. O Sporting em 7 jogos venceu 7, não empatou e não perdeu nenhuma. Marcou 25 gols e sofreu apenas 2. Sporting para vencer o primeiro tempo, Sporting para ter mais cantos no primeiro tempo, handicap -1,5 do Sporting. Aqui é trabalhar a favor do Sporting, não tem como. A máquina portuguesa vai passar o carro para cima do Casa Pia e vai vencer esse jogo aqui. Então tem que colocar no bilhete aqui o Sporting nesse sabadão, tá bom? Pela La Liga a gente tem esse jogo bem interessante do Real Madrid contra o Vila Real. O Vila Real que começou muito bem a temporada, está em terceiro colocado atrás do Real Madrid, um pontinho atrás, tem o mesmo número de gols marcados, porém na defesa, né, costuma tomar bem mais gols que o Real. Tomou aqui 15 gols enquanto o Real Madrid tomou só 6. Mas é um ataque que sempre produz, um ataque que sempre marca. A gente pegar aqui contra o Las Palmas, marcou 3 gols. Contra o Espanhol fora de casa, marcou 2 gols. Contra o Barcelona, perdeu de 5, mas marcou gol. Contra o Mallorca, marcou gol. Marcou gol todos os jogos aqui essa temporada, o Vila Real. Por isso que esse jogo aqui, eu gosto do ambos marcam. O Real Madrid dá muito espaço para o adversário. O Vila Real é um bom time, que sabe produzir ofensivamente, e o ambos marcam aqui eu acredito seja uma boa oportunidade. Esse mais de 8,5 finalizações pro Vila Real também tá coisa linda, viu? O mais de 7,5 para quem quiser colocar no bilhete também tá coisa linda. Vou deixar para vocês esse binguinho aqui que eu fiz para esse sábado na tela e também esse bilhetinho aqui. Então você tira o print e faz aí
na tua conta quem quiser vir comigo, tanto o bingo quanto o bilhetinho, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu até agora, deixa aquele like pesado, se inscreve no canal e segue lá no Instagram e entra também no meu grupo do Telegram, onde eu compartilho minhas apostas com vocês. Sabadão de muitos jogos, lembre-se sempre de apostar com responsabilidade, gestão de banca acima de tudo. Tamo junto e até a próxima. É nóis.